Regressamos aqui ao convívio regular com os livros e com o muito que eles têm para nos dar, abrindo perspectivas largas e interrogativas sobre o mundo que nos cerca e sobre este mundo a que estamos a regressar agora, à medida que vamos tentando ultrapassar o ciclo da pandemia com todos os medos e ameaças que ele representa para nós. Também por isso escolhi para abrir um destaque especial que vai para um livro chamado O Mundo em Chamas, um plano B para o planeta. Foi escrito por Naomi Klein, tem a chancela da editorial Presença. A Naomi Klein é jornalista, ensaísta, uma destacada professora universitária e também autora de livros marcantes. E neste livro, que é um livro que se lê com entusiasmo, com paixão e com a curiosidade de quem descobre algo que lhe diz profundamente respeito, ela faz perguntas do género: se o colapso climático já ameaça a nossa vida todos os dias, por que razão não estamos a agir? Que medidas drásticas poderiam ser adotadas e são necessárias para extinguir as chamas que neste momento vão invadindo as nossas vidas, mesmo antes da pandemia, e que ameaçam o nosso futuro quando lá chegarmos, seja ele o que for, quando nós o encontrarmos e ele nos encontrar a nós. Um livro fascinante, um livro que envolve a ciência, a reflexão filosófica, sociológica e analítica, um livro que se lê com gosto, porque nos faz perguntas incontornáveis sobre o mundo que somos e a realidade em que vivemos e que é preciso transformar, salvando o planeta para nos salvarmos a nós. Agora, um livro muito interessante que me surpreendeu e que saiu em plena pandemia, um livro de João Tordo, um escritor com talento que já ganhou o prémio José Saramago e que é filho de Fernando Tordo. Aliás, o talento herda-se, ele herdou o talento do pai, não para a música, mas para a escrita, e escreve em Manual de Sobrevivência de um Escritor, ou O Pouco que Sei sobre Aquilo que Faço. Escreve uma autobiografia literária em que fala das leituras que fez, do contacto com os livros e com os autores, das grandes interrogações que o perseguem e o acompanham e o questionam quando ele escreve. É um livro do escritor que se assume como escritor, que quer ser escritor desde que nasceu. Eu conheci-o desde essa fase, desde a fase em que ele nasceu com uma gêmea, e, portanto, fui-o vendo construir o seu mundo, a sua carreira e a sua obra. É um livro muito bem escrito, muito bem construído e que saiu em plena pandemia, talvez querendo abrir as portas para as leituras que nos faltam fazer e as portas fundamentais para o mundo e para o universo interior dos escritores. Vale a pena ler e descobrir. Um outro destaque vai para um livro que vale a pena descobrir e que se lê com gosto e com agrado, que é uma edição da Lua de Papel, o autor Zia Tong, um livro que se chama Tudo o que Não Vemos e que nos explica, do ponto de vista científico e filosófico, quais são as realidades que estão ocultas por aquilo que conseguimos ver e que encobre outras realidades e outros modos de entender o que nos cerca, tanto do ponto de vista material como do ponto de vista psicológico. Um livro que se lê com fascínio e que tem um volume de informação que não nos pode deixar indiferentes. Por último, um destaque para um livro da Parsifal que se chama Os Últimos Anos de Marx. É uma biografia intelectual, escrita por um italiano com uma carreira académica brilhante a nível internacional, Os Últimos Anos de Marx. Um livro que inclui conversas do autor com Eric Hobsbawm, um grande historiador do mundo contemporâneo do século XX, e com Immanuel Wallerstein, um livro fantástico que nos explica em que medida é que este homem que nasceu na Alemanha, que andou pelo mundo, que esteve, viveu em Londres, viveu os exílios e os combates por aquilo em que acreditava e que giravam à volta da construção de uma obra essencial da filosofia e da economia do século XIX e do século XX, o Capital. A única saída que ele fez da Europa foi um período em que esteve na Argélia, que é descrito e relatado aqui pelo autor, por Marcelo Musto. É um livro fundamental para conhecermos este homem, um único e determinante para a história e para a evolução da própria humanidade, um judeu-alemão que transformou a visão do mundo e o entendimento do mundo na sua época e que, na Argélia, já viúvo, de uma mulher que amou muito e que o acompanhou ao longo da vida e que foi cúmplice dele nas grandes transformações e desafios que ele foi lançando em relação à realidade que o cercava,
teve uma biografia intelectual muito rica e fascinante e, curiosamente, nos anos finais da vida ele estava a estudar matemática, que era algo que o fascinava do ponto de vista da aprendizagem e da descoberta dos números e do mundo e da realidade profunda que ele estudava. É uma das grandes figuras intelectuais do mundo ocidental que reencontramos neste livro, muito bem escrito e muito bem construído, com esta Sala da Parsifal.